Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, hoje trouxemos um estudo aqui, feito pelo pastor Luiz, e é mais um estudo que vai falar do Evangelho do Reino de Deus, revelado pelo Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs que já estão presentes. É com muita alegria no coração, com muito gozo, muita paz, esperando esses momentos chegar para estarmos falando a palavra de Deus. O Senhor Jesus colocava no meu coração de que para aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus, chegou a hora de nós assentarmos à mesa e participarmos desse banquete, daquilo que o Senhor Jesus preparou para nós nessa noite, nesse começo de noite, e queremos estar com o nosso coração aqui agradecido, olhando e ouvindo a palavra de Deus, aquilo que Deus o Pai tem nos dado, e nós queremos agradecer aos irmãos que já estão conosco e glórias a Jesus aí pela vida do irmão evangelista Vantuir, pela irmã Cacilda, pastor Glauber, irmã Ruth, e os demais estarão chegando, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos por aqui nos preparando, né, e glórias a Jesus, porque o tema hoje é um tema muito apropriado para os nossos dias, né? E nós vamos estar falando como tema: foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Isso quem falou foi o Senhor Jesus, e o nosso coração se alegra quando nós olhamos para essas palavras escritas pelo Mestre Jesus, e como discípulos nós queremos estas coisas para a nossa vida. Então eu vou pedir para que o irmão Vantuir esteja orando. Irmão evangelista Vantuir gosta de pregar a palavra de Deus, também de dar ensino pelo grupo do discipulado. Glória a Jesus pela vida do nosso irmão lá em Nova Lima, né? Tão distante, mas espiritualmente tão perto do nosso coração. Glórias a Jesus. O irmão vai orar e nós vamos voltar aí falando a palavra de Deus em nome de Jesus. Em Lucas capítulo 12, versículo 32, é onde está esse texto maravilhoso para depois da oração. Tem chegado também a irmã Claudineia, e glórias a Jesus pela vida da nossa irmã também. Estamos juntos aí por 1h30, 2 horas, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, confira aí o que nós vamos ler, marque na sua Bíblia, porque você vai precisar ainda desta palavra. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Boa noite a todos os irmãos e irmãs, né, do grupo aí. E que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos, né, protegendo, dando cada um dos irmãos o entendimento dessa maravilhosa palavra que vai ser ministrada hoje, né, e que cada um dos irmãos possa estar levando, né, essa palavra para as pessoas que necessitam, porque nós temos, né, muita gente que ainda dorme, né? E eu peço para Deus o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, esteja conosco nesse momento e também sempre, né, nos protegendo, nos livrando de toda essa maldade do mundo. E aproveitando aqui, eu peço, né, a Deus o Pai pela minha família, também por todos os irmãos evangelizadores, por todos os doentes, prisioneiros, os governantes, né, do mundo inteiro. Peço também pela paz do mundo e também peço pelo avento, né, no Brasil e em todo o mundo.
né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco sempre. Peço pela vida do pastor Luiz e de toda a família dele, da irmã Cibele, do marido, né? Da família da irmã Cibele, também dos outros filhos do pastor Luiz e família, né? O pastor Grauber, que tanto tem nos ajudado aí, né? Com os ensinamentos, né? E muito importante para todos nós estar aprendendo cada dia mais, né? E todos nós somos iguais, né? Nós não somos mestres de nada, né? E nem os doutores da lei, mas nós somos enviados, né, pelo Pai para que nós possamos estar levando essa palavra maravilhosa que Jesus Cristo nos deixou, né? E que o Espírito Santo de Deus fale através do pastor Luiz. Amém? Que a paz esteja com cada um de nós nessa noite maravilhosa, né? E que continue nos protegendo, nos direcionando sempre para o caminho do bem. Fique com Deus aí, vão agora, né, participar desse estudo maravilhoso aí. Amém, glórias a Jesus. Que prazer, né, ouvir a voz do nosso muito amado irmão Vantuir. Como é alegria para o nosso coração, prazer, gozo e glórias a Jesus. Irmãos, esse estudo de hoje, ele é uma continuação, né, do trabalho que nós ensinamos aqui, do ensinamento de domingo passado, quando nós falamos sobre as escrituras não podem ser anuladas. E aí falamos dos 12 tronos, das 12 coroas, que é para os discípulos, e nós também queremos nos colocar como discípulo, porque entendemos, irmão, que o discípulo nem sempre ele é perfeito, né? Ele é santo, como diz as religiões, né? Se bem que a palavra santo é separado. Então, meus amados, mas o que nós precisamos entender aqui? Que quando nós temos o desejo de ser um discípulo, o Senhor Jesus nos ajuda na nossa caminhada e faz com que nós venhamos entender a sua palavra. Meus amados irmãos, então nós vamos ler o texto que está em Lucas, no capítulo 12, que é o tema do nosso estudo de hoje, no versículo 32, aonde são as palavras do Senhor Jesus, que diz assim, ficou escrito para nós: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, irmãos, o que me chamou a atenção nessa palavra é que o Senhor Jesus nos mostrou em um texto lá em Mateus, no capítulo 19, nós podemos até ler também, que hoje nós temos tempo, Mateus 19, versículos, se não me engano, 28, aonde o Senhor Jesus diz algo muito maravilhoso que nós ministramos a semana passada, no domingo passado. Então, Mateus, capítulo 19, versículo 28, está escrito assim: e Jesus disse-lhes, em verdade eu vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E aí nós falamos para os irmãos sobre os 12 tronos, domingo passado, sobre as 12 coroas, e hoje nós vamos falar para os irmãos, quando Jesus, então, ele diz, ele que conhecia bem o Pai, ele diz para nós, esse versículo aqui, em Lucas capítulo 12,
versículo 32, onde está escrito: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Oh, que palavra maravilhosa, irmãos. Nós estamos em época de política e nós vemos quanto que os políticos muitas das vezes lutam para pegar o seu trono aí, o seu cargo. E o Senhor Jesus está dizendo para você e para mim, como discípulos, que nós vamos ter a nossa coroa de glória, nós vamos ter os nossos tronos. E então ele diz, por quê? Porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino, né? E chama de pequeno rebanho, porque realmente é pequeno. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que têm chegado. Também, olha aí, o irmão Marcos chegou, a irmã Vilma, né, que está lá na parte de cima, eu estou aqui embaixo. A irmã Margarete, né, que ainda eu não conheço, mas está aí no nosso meio. A irmã Cidinha, com certeza também a irmã Silene. O irmão Ismael, também com certeza a irmã Bel, que deve estar lá junto com ele, no mesmo celular. A irmã Leide, a minha filha Cibele e o irmão Lucas, pela primeira vez. Bem-vindo, irmão Lucas, seja abençoado aí em nome de Jesus. Pegue aí a sua Bíblia, ouça aí o que nós estaremos ministrando da palavra de Deus. Irmãos, nós vamos rapidamente para um texto onde o pastor Glauber ontem terminou o estudo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Maravilha, então, glórias a Jesus. Nós já estamos aqui aproximadamente 14 pessoas, deve ter alguém mais aí junto com os irmãos que já se apresentaram, mas é uma bênção, né? Porque o Senhor Jesus passou aqui 3 anos do seu ministério, fez 12 discípulos, e hoje nós estamos aqui reunidos, como eu disse a princípio, né, com fome e sede da palavra de Deus, porque está acontecendo sobre a face da terra algo que muitos não estão entendendo, mas nós estamos sim. Então, meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos que ontem o pastor Glauber trouxe o estudo, né, sobre ressurreição. E nós fomos muito abençoados com esse estudo tão maravilhoso, e ele terminou com o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, versículo 15, que tem também para nós hoje, nesta palavra, algo muito maravilhoso que eu preciso estar explicando para os irmãos, para que o nosso coração, nesta noite, termine esse estudo muito alegre, feliz, porque o Senhor Jesus tem nos dado coisas grandes e maravilhosas. Então, glórias a Jesus pela vida dos nossos irmãos que já chegaram, e eu quero mais uma vez agradecer a Deus, né, pela vida do pastor Glauber, que também há pouco tempo atrás nós ministramos uma palavra sobre a ressurreição, quando nós falávamos que a nossa fé tem que estar baseada de que Jesus nos trará da morte. Então, glórias a Jesus aí, porque ele ganha para nós a vida, né? Então, isso é muito maravilhoso. E o pastor Glauber ontem trouxe uma palavra que deixou o nosso coração muito alegre. Então, Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 e 15, está escrito assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Aqui não está falando de ceia, está falando que Jesus veio em carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, meu irmão, nós já ministramos esses 2 versículos, esse texto, há algum tempo, porque ele fala muito alto no nosso coração, e
E eu posso dizer, irmãos, que de ontem, depois do estudo do pastor Glauber, eu pude notar que nesses 2 versículos nós temos 4 palavras que nós precisamos atentar para ela, que ela está no passado. Ou seja, o que é que nós precisamos entender aqui então? Que o Senhor Jesus, aqui os nossos irmãos judeus messiânicos que escreveram o livro de Hebreus, estão dizendo para nós que Jesus, ele veio em carne, em sangue, participou das mesmas coisas, né, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, porque a Bíblia diz, né, que a morte reinou de Adão até Moisés, e nós sabemos que enquanto vigorou a lei de Moisés, então esse texto diz que Jesus venceu a morte, né, aniquilou aquele que tinha o império da morte, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Irmãos, como o tempo passa muito depressa, eu vou fazer um outro áudio para explicar para os irmãos essas 4 palavras que diz que Jesus já fez isto que nós hoje temos como garantia quando ele esteve aqui na terra e subiu para o céu. Glórias a Jesus. Então, com o tema Foi do agrado do Pai dar-nos o reino, nós estamos agora falando de Hebreus capítulo 2. A irmã Bel, glórias a Jesus, já está aí conosco. Hebreus capítulo 2, versículo 12, nós temos aqui 4 palavras, né? Nós marcamos aqui 4 palavras para dizer para os irmãos que muitas das vezes hoje nós, às vezes, não atentamos, mas aqui tem 4 palavras que mostram que Jesus fez isso lá no passado. Então, tudo que nós precisamos hoje, quando Jesus vai para a cruz, ele ganha para nós. A irmã Bel estava numa ligação, mas agora está por aqui. Glória a Jesus. Uma irmãzinha fiel e amorosa aí pelas coisas do Senhor Jesus. Então, irmãos, nesse capítulo 2, versículo 14 e 15, está dizendo que, né, diz assim: e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou. Olha aí, irmãos, ele também participou, está no passado. Preste bem atenção nisso, que é interessante. Das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse, também aqui está no passado. Olha lá, o que tinha também está no passado. Olha que coisa maravilhosa. O império da morte, isto é, o diabo. Quem era o imperador da morte? Era o diabo. Jesus, então, aniquilou, né, os seus planos lá. E diz assim: e livrasse todos que com medo da morte estavam. A palavra estavam também é no passado. Então, meus irmãos, o que Jesus colocou no meu coração de ontem para hoje, para dizer para os irmãos, é que essas coisas foram ganhas para nós lá na cruz, quando Jesus esteve aqui na terra, e nós muitas das vezes ficamos clamando: Jesus, me dá isso, Jesus, me dá aquilo, e ele está dizendo que ele já ganhou lá no passado. E agora, meus irmãos, então, se tudo isso já foi feito lá, nós precisamos apenas adquirir essas coisas pela fé. Então, com a nossa fé, nós entendemos essas coisas. Eu até fiz uma pergunta para os irmãos, depois eu vou tratar desse assunto. Hoje pela manhã eu perguntei para os irmãos uma palavra que hoje é muito falada, né? A palavra Maranata. E eu perguntei para os irmãos se essa palavra ela está na Bíblia e se os irmãos sabiam. Alguns dos irmãos me responderam que sim, que está na Bíblia.
E realmente ela está lá em 1 Coríntios, capítulo 16. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é que o Senhor Jesus diz, lá em Lucas capítulo 12, né? Voltamos aí para Lucas capítulo 12, quando Jesus diz, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. E aí, meus irmãos, no domingo passado nós lemos o versículo que Jesus diz que as Escrituras não podem ser anuladas. E isso, meus irmãos, alegra muito meu coração nos dias de hoje, nesta data, quando eu leio e sei que as palavras que o Senhor Jesus deixou para nós, elas não podem ser anuladas, elas não podem ser canceladas. Como os irmãos sabem, nós falamos sempre de que a teologia muda, eles mudam, né, as palavras, tiram palavras da Bíblia, colocam, mas o Senhor Jesus diz que nós temos que ter muito cuidado com isso, porque as palavras do Senhor Jesus não podem ser anuladas. Muito bem, meus irmãos. Então, hoje pela manhã eu passei também um vídeo para os irmãos, né, que traz já, está narrando, está falando de um acontecido, né, que foi em uma igreja adventista do sétimo dia, e esse vídeo, meus irmãos, me chamou a atenção, porque quando ele foi feito, ou enfim, quando o irmão lá que fez o vídeo, ele narra, ele conta, né, o que aconteceu, eu acredito que ele deveria até estar presente, ou ficou sabendo do acontecido, e lá, irmão, ele mostra quando o pastor da igreja lá, que eles chamam de ancião, quando ele traz uma palavra para a igreja, ele quis mexer com a igreja, e ele diz então para aqueles irmãos, né, que é a verdadeira igreja de Cristo, onde nós entendemos que o templo é templo, né, as pessoas são a igreja, mas ele diz para aqueles irmãos que ele traz uma palavra dizendo que eles não estavam obedecendo, né, a lei de Moisés lá, guardar o sábado e assim por diante. E ele fala, irmãos, com uma tamanha propriedade que as pessoas saem do templo. Ele, quando narra, ele fala que desespero total, ele diz, as pessoas saem do templo com desespero total. Ele chama de uma cena aterrizadora, né? Uma cena que aterroriza, né? Ele diz que a multidão foge em pânico do templo. Olha só, e ele diz, com os olhares vazios e com gritos sufocantes, né? Ele diz, numa fuga frenética, como alguém que foge da ira divina. Irmãos, eu pude meditar que isso está acontecendo com muitas daquelas que eles chamam de igrejas, ou seja, as pessoas estão começando a entender que serviram por todo o tempo um Deus da ira, um Deus que pesa a mão, um Deus que cobra. E aí eu passei para os irmãos aquele vídeo, para os irmãos estarem meditando o que está acontecendo sobre a face da terra. E agora, meus irmãos, o que você precisa entender? Quando ele narra lá o vídeo, ele deixa bem claro que era um dia de sábado e até então tudo estava normal, as famílias tomando café na sua casa, e depois eles caminham lá para o templo, e quando o pastor traz aquela palavra, as pessoas não suportam, porque eles entendem que a alma deles está condenada. E olha, irmãos, eu creio, eu acredito
que muitos religiosos vão estar entendendo essas coisas. E como nós demos um estudo aqui para os irmãos, e eu posso falar agora também sobre isso, que quando lá a Bíblia diz que o mundo foi criado em 7 dias, né, em 6 dias, e no 7º dia Jeová descansou lá, Elohim, né, o anjo. Então, irmãos, que esses 7 dias, ele não aconteceu lá, ele está acontecendo desde lá, da formação lá do Éden, do ser humano. E eu disse para os irmãos que hoje nós estamos vivendo... isso foi de tempos em tempos, né, de etapas em etapas, e hoje nós estamos passando da 5ª para a 6ª etapa, e quando a Bíblia fala do 7º dia, né, que fala lá do descanso de Jeová lá, que fez o mundo e descansou no 7º dia, tem referência de quando o Senhor Jesus tirar a sua igreja daqui, então começará aqui na terra o 7º dia, no milênio. Então, irmãos, o sábado, na lei, ele representa o milênio no final dos tempos. E isso, irmãos, eu não vou assim trazer detalhes, porque eu já ensinei para os irmãos, já preguei sobre isso. O que eu queria dizer para os irmãos, que não é por acaso que é no sábado. Ou seja, é no sábado que o pastor lá da igreja adventista deixa os irmãos aterrorizados, né, como diz lá, desesperado, né, uma multidão que sai correndo do templo com a mão na cabeça, aos gritos, gemidos, porque tudo isso, irmãos, vai acontecer depois que o Senhor Jesus tirar a sua igreja aqui da terra. E, irmãos, eu vou para outro lado. Glórias a Jesus. Tem chegado também a irmã Silvana, glórias a Jesus pela vida da irmã Silvana. O pastor Glauber nos ajudando aí, olha, trazendo alguma mensagem, dizendo glória ao Senhor Jesus, ele nos livra da morte pelo seu poder de ressuscitar dos mortos. A irmã Ruth, glórias a Jesus. A irmã Silvana diz que a internet está caindo, mas Jesus vai dar uma providência aí. A irmã Ruth está dizendo Maranata, expressão aramaica, que quer dizer, vem nosso Senhor, ou o nosso Senhor está vindo. Muito bem, nós vamos chegar aí na palavra Maranata, mas a irmã Ruth já nos ajudando. Então, meus amados, nessa semana eu estive conversando, inclusive, com um ancião, um líder, né, da igreja adventista do 7º dia, e mais algumas pessoas estavam junto com ele. E, irmãos, quando nós falamos para eles de que não vai haver julgamento, para a igreja do Senhor Jesus não haverá julgamento, que Jesus promete vir buscar a sua igreja, eles batem o pé no chão, irmãos, de tal forma e dizem, como não vai haver julgamento? Vai haver julgamento, e aí eles querem mostrar Apocalipse, e até mesmo mostrando em uma parte do Apocalipse, onde o Senhor Jesus já tirou a sua igreja daqui, dessa terra. Então, irmãos, eu tenho dito, né, como tem irmãos novos aí hoje, eu vou dizer assim, eu tenho falado muitas das vezes, irmãos, você só entende o livro de Apocalipse se você olhar para o versículo 1 e 19, que diz assim, João, escreve aí as coisas que tem visto, que é passado, as que são, que é presente de João, lá o tempo presente, e as coisas que depois dessa virão, que é o futuro. Então o Apocalipse, irmão, ele fala de 3 épocas, ele fala do começo, do meio e do fim. Então nós vamos entender que quando o Apocalipse fala de julgamento, é porque o Senhor Jesus já tirou a sua igreja daqui, já está vivendo com a sua noiva, e o julgamento será com Jeová, o Deus desse mundo, como diz lá em Apocalipse, né? Capítulo 11 diz que este mundo será devolvido ao seu Senhor. Então, irmãos, o que nós vamos entender? Que quando Jesus tirar a sua igreja daqui e o tempo da graça terminar, este mundo será devolvido ao seu Senhor e ao seu Cristo, como diz lá
Apocalipse capítulo 11. Então, meus irmãos, nós vamos caminhando por aqui, porque hoje nós temos algumas coisas para estar falando com os irmãos. E quando nós olhamos, irmão, para o texto onde nós escolhemos como tema desse estudo, que ele diz, né, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Jesus estava falando em meio a um texto para os seus discípulos. E nós, irmãos, há pouco tempo, agora no mês de setembro, nós começamos o primeiro mês dando estudo como quem estava falando com discípulos. Porque o Senhor Jesus, quando ele trata com os discípulos, ele trata de maneira especial. Então, quando Jesus diz pequeno rebanho, né, ele estava falando dos seus discípulos, e ele diz, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. E esse texto, irmão, ele está nas Escrituras, e como o Senhor Jesus disse, ele não pode ser anulado, e mais, faz parte do tempo da graça. Então, nós agora, irmãos, partimos para entender a diferença entre o ministério da lei e o ministério da graça com o Senhor Jesus. E aí, irmão, nós sabemos que o ministério da lei foi um ministério de anjos, porque Atos capítulo 7, do versículo 30 ao versículo 53, Estevão prega dizendo que a lei foi dada por anjos. E aí, do versículo 53 ao 60, aqueles homens religiosos, eles pegam em pedras e matam Estevão a pedrada, porque Estevão pregou a verdade dizendo que a antiga aliança era ministério de anjos. Mas aí, meus irmãos, nós vamos agora para um outro áudio. Como eu disse, passa muito rápido, muito depressa, 4, 5 minutos. Nós vamos para João, capítulo 10, versículo 34 e 35, que os irmãos também vão lembrar de outros estudos, onde nós já comentamos esta palavra. Só estou trazendo a lembrança dos irmãos. João, capítulo 10, versículo 34 e 35. Bem, meus amados irmãos, vamos rapidamente por aqui. Eu tenho certeza que os irmãos aí são alegres, com a sua Bíblia na mão, conferindo os textos. Então, irmãos, esse texto de João, capítulo 10, versículo 34 e 35, também nós lemos no estudo passado, domingo passado, aonde o Senhor Jesus diz assim, olha, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Então, irmãos, aqui o Senhor Jesus, ao falar com os seus discípulos lá e com outras pessoas que estavam à sua volta lá, com os religiosos, Jesus, então, dirige-se a eles e diz assim, na vossa lei não está escrito? Sois deuses? E essas palavras, irmãos, nós não encontramos ela na boca dos religiosos, nos templos, porque não interessam falar sobre isso, mas foi Jesus quem disse. E aí em seguida, versículo 35 diz assim, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Então, irmãos, eu já preguei esse texto por algumas vezes e eu parava para pensar aonde que a lei, né? Qual é o mandamento da lei que chama as pessoas lá da lei de deuses, né? E eu ficava assim meio atrapalhado, mas aí um dia nós trouxemos uma palavra para os irmãos que nós vamos rever de novo, porque é que Jesus diz, a vossa lei, olha lá, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Então, irmãos, a lei, Jesus está dizendo que a lei dizia
que aquelas pessoas que seguiam a lei, lá por intermédio de Moisés, eles eram deuses. Mas ele diz, olha lá, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, eu disse para os irmãos no estudo passado que a palavra de Deus foi dirigida para homens, para pessoas, para humanos. Mas a lei fazia com que as pessoas se tornassem deuses. E como que nós entendemos isso, né, irmãos? Como que nós entendemos certas coisas que Jesus falou, porque nós não vivemos naquela época, nós às vezes não trazemos a realidade, mas eu disse para os irmãos no estudo passado que quando os anjos deixam a sua habitação, lá em Gênesis capítulo 6, vêm para essa terra e se deitam com as mulheres, começam a nascer gigantes, zefilins, e daí, meus irmãos, é que vem o dilúvio, porque foi um transtorno para a terra, nasceram aparentemente homens, mas tinham força de anjos, de demônios, e passaram a guerrear com os homens naturais, passaram a comer todos os alimentos. E foi daí, irmãos, que então Jeová manda o dilúvio, que muitas das vezes nós falamos, o dilúvio matou muita gente, o dilúvio... Irmãos, eu agora entendo que o dilúvio para aquela época foi um mal necessário, porque a terra estava com um problema muito grande por causa disso. Então, o que Jesus diz? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Nós não podemos anular aquilo que está escrito, foi Jesus quem falou. E se Jesus falou que eles são deuses, é porque eles são deuses. Vamos entender isso em Êxodo capítulo 7, versículo 1. Por que que eles eram chamados de deuses? Vamos lá. Em outro áudio. Bem, meus amados, nós vamos ler aqui agora no livro de Êxodo, né, no capítulo 7, no versículo 1, e eu peço até aos irmãos mais novos que nos desculpem, mas nós estamos pregando aqui para discípulos, é um grupo de líderes, e os irmãos já estão conosco há alguns anos e sabem o que nós estamos pregando, e o Senhor tem nos revelado coisas grandes e firmes nesses últimos dias. Como os irmãos sabem, nós recentemente tivemos a oportunidade de escrever um livro trazendo as verdades sobre Enoque. Enoque, irmãos, foi uma pessoa que viveu lá, ele era o sexto depois de Adão, ou seja, lá da criação ele é o sétimo, e ele viveu lá, e o livro de Enoque diz que ele era um dos anjos caídos. Ele fazia parte daquela geração, da época dos anjos caídos. E nós lemos o livro de Enoque, e Deus nos deu a oportunidade de falarmos algumas verdades que eles esconderam no livro de Enoque. E o livro já está na editora, e mais uns 10 ou 15 dias, o Senhor Jesus nos dará aí o prazer, né, de estarmos com esse livro em mãos, e os irmãos vão poder entender muito mais coisas do que nós falamos por aqui, porque lá no livro nós escrevemos tudo. E aqui, meus irmãos, então, livro de Êxodo, capítulo 7, aonde o Senhor Elohim, né, o Deus com letra minúscula lá da antiga aliança, esse que lá no livro de Atos, capítulo 7, diz que ele é um anjo. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 1, está escrito assim: então disse o Senhor, aqui é Elohim, Adonai Elohim. Então disse Elohim a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu
profeta. Agora, irmãos, mais novos e mais velhos, todos prestem bem atenção. Na nossa Bíblia traz a palavra Deus com letra maiúscula. Então, o anjo lá da antiga aliança, o Deus lá com letra minúscula, o Elohim, o Senhor dos exércitos, ele diz para Moisés: eu te fiz ou te pus como Deus. Mas como Deus, irmãos, com letra maiúscula. Então eu disse para os irmãos no outro estudo, e vou falar nesse também, e coloquei no livro, a palavra Deus, na nossa Bíblia, ela entra por 2.700 vezes na Antiga Aliança, e nós pegamos uma Bíblia mais próxima do original, a Bíblia textual. Todas as 2.700 vezes que aparece a palavra Deus nas nossas traduções, na Bíblia judaica aparece a palavra Elohim. E Elohim é uma palavra no plural que significa deuses. Então, irmão, como pode o Deus lá da antiga aliança fazer de Moisés Deus? Já está errado. Então aqui cabe Deus com letra minúscula. Então poderíamos ler assim: disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Elohim, ou por Deus com letra minúscula, sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Então, irmãos, quando Jesus está falando que a vossa lei não disse sois deuses, olha aqui, quem é o primeiro da lei, senão Moisés? Então, irmãos, para quem foi dado a lei, ele foi chamado de deuses. E lá, em João capítulo 10, versículos 34 e 35, nós lemos Jesus falando exatamente disto. Ele está dizendo: a vossa lei não disse sois deuses. Então, meus irmãos, como Moisés foi o primeiro a receber a lei, eu digo para os irmãos, todos que seguiram a lei são deuses. Ou seja, a lei faziam deles deuses, Elohims. Vamos para outro áudio e o pastor Luiz vai explicar. Bem, meus irmãos, aprendendo aqui, né, o que é que o Senhor Jesus está falando quando ele diz, né, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Sabe por quê, irmãos? Porque o ministério da lei, Jesus falou que eles são deuses. Não diz lá na vossa lei sois deuses. E as escrituras não podem ser anuladas. Então, nesse versículo de Mateus, capítulo 19, que nós lemos agora há pouco, aonde Jesus diz assim: em verdade eu vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel, ou seja, aquelas tribos que saíram lá do Egito e foram para o deserto, as 12 tribos, aquelas que receberam a lei. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo que os seus discípulos lá daquela época e nós, como discípulos hoje, vamos ganhar uma coroa de glória, vamos ganhar um trono. E hoje ele está dizendo para você e para mim que tudo isso foi do agrado do Pai, dar-vos o reino. Irmãos, ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém. Então, meus irmãos, vocês que são mais novos, procurem entender isso. Jesus está falando aqui que quando ele fosse para a glória, ele levaria os seus 12 discípulos e eles teriam tronos, 12 tronos, 6 à direita do Senhor Jesus, 6 à esquerda. Lá estariam os discípulos
para julgar, está bem claro aqui, olha, para julgar as 12 tribos de Israel. Portanto, irmãos, nos templos, eles dão tanto valor para as tribos de Israel. E o Senhor Jesus, ainda no livro de Mateus, ele diz: quantos profetas e justos desejaram ouvir o que vós estão ouvindo e não ouviram. Desejaram ver e não viram. Então, irmãos, a glória não é para eles, a glória é para aqueles que têm no seu coração o desejo de ser um discípulo do Senhor Jesus. Então nós lemos em Êxodo capítulo 7, versículo 1, nós lemos por que o Senhor Jesus diz: a vossa lei disse, sois deuses. E as escrituras não podem ser anuladas. Então, irmãos, lá o Senhor Elohim, o Deus lá, o Senhor dos exércitos lá da antiga aliança, ele pega Moisés, ele diz, olha aí, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. Como que um homem pode ser Deus? E aí, irmãos, como a teologia mudou muitos textos da Bíblia, nós temos batido sobre isso, trocaram aqui a palavra Elohim, que é deuses, ou Deus com letra minúscula, pela palavra Deus. Então, por isso que muitas pessoas hoje não entendem a palavra, e por isso que eu disse para os irmãos, os adventistas saíram do templo correndo, gritando, gemendo, sabendo que eles não terão salvação, porque não estão seguindo os mandamentos da lei. Mas como pode isto? E ainda estão pregando lei até hoje, e a minha Bíblia diz que a lei nada aperfeiçoou, nem na sua época. Ninguém foi salvo pela lei, e o pastor Glaube disse isso ontem com muita propriedade. Jesus é o primeiro da ressurreição. Então aqueles que serviram na lei se tornaram deuses. Por quê, meus irmãos? Porque eles se justificavam nos seus próprios atos. Você pode entender isto? E Jesus diz, se a palavra foi dirigida para uns, para os homens, para os humanos, mas naquela época a lei tornou os humanos como Deus. Deus com letra minúscula. E todo aquele irmão que se faz Deus, tanto lá na lei como nos dias de hoje, aqueles que se fazem um Deus não têm salvação. Por quê? Porque eles não aceitam os mandamentos do Senhor Jesus e de Deus o Pai. Então, meus irmãos, o que está acontecendo hoje, o que aconteceu lá no templo dos adventistas, vai acontecer em muitos templos onde eles chamam de igreja. As pessoas vão sair aterrorizadas porque elas vão entender que serviram o Deus errado. Vamos para outro lado. Glórias a Jesus. Eu, como digo sempre, estou arrepiado dos pés à cabeça de entender essas coisas tão maravilhosas. Irmãos, então preste bem atenção, por que as pessoas hoje que estão nos templos não estão entendendo a palavra? Irmãos, basta você abrir a sua internet para você ver o que está acontecendo. É pastor contra pastor, é ministério contra ministério, é irmão contra irmão, um fala A, outro fala B, e o pastor Luiz já em 2010 escreveu o livro Teologia, a Torre de Babel dos nossos dias. Por quê? Porque ninguém está entendendo ninguém. Mudaram a Bíblia, colocaram a Bíblia ao seu bel prazer. Agora, irmãos, então, o que você entendeu aí de Êxodo, capítulo 7, versículo 1? Que quando Moisés recebeu a lei, ele tornou-se um Deus. Mas um Deus com letra minúscula. Ele não precisava mais ouvir a palavra de Deus. O que ele falava estava falado, o que ele fazia estava feito, porque a regrinha dele era a lei. A lei de quem? A lei de Moisés. Por isso, irmãos, que a lei lá no testamento de Jesus é chamado de lei de Moisés.
Por isso que o Senhor Jesus diz assim, a vossa lei. Jesus não diz a minha lei, a lei do Pai. Jesus diz a vossa lei. E por isso, irmãos, que lá em Atos capítulo 7, Estevão prega dizendo que a lei foi dada por anjos e é morto. Mas vamos entender então que Moisés recebe a lei e junto com isto ele recebe o poder de ser um Deus com letra minúscula, um Elohim, faz parte dos deuses. Então, irmãos, qual é o primeiro milagre que Moisés faz sendo um Deus? Está aí no livro de Êxodo, né? Moisés é levantado para ir lá falar com Faraó, né? Tirar o povo lá de Elohim, o povo de Israel, o povo lá do Egito. Interessante, né, irmãos? Porque há muito tempo nós pregamos isso aqui, nós falamos para os irmãos que quem levou o povo de Israel, de Jerusalém, para o Egito foi o próprio Elohim, foi o próprio Jeová. Foi ele que levou. Por que na hora de tirar o povo de lá, depois de 430 anos, Jeová não foi lá e não tirou com mão forte? A Bíblia diz que com mão forte ele levou o povo de Israel para o Egito. Aí ele manda Moisés. E para isto, ele faz de Moisés um Deus. E agora então, Êxodo capítulo 7, versículo 9... é o primeiro milagre que Moisés faz como Deus. Olha lá, diz assim, quando o Faraó vos falar dizendo, fazei por vós algum milagre. Olha aí, milagre, viu, irmãos? Milagre. Dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. O primeiro milagre de Moisés como Deus, irmãos, foi fazer um milagre aonde a vara de Moisés se torna em serpente. Que história é essa? Irmãos, eu te pergunto, a serpente lá em Apocalipse diz que a antiga serpente era o diabo. E todas as vezes que a Bíblia fala de serpente, está representando Satanás, o diabo. Agora preste bem atenção. Moisés recebe o poder de ser um Deus, e ele sai para falar com Faraó, e a Bíblia diz que lá o Senhor, lá Jeová, o Elohim, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos deuses, o Senhor de Moisés, ele diz, você vai chegar em frente a Faraó e você vai dizer para o seu irmão, pegue aí a sua varinha e jogue no chão, que ela vai se transformar em serpente. Este foi o primeiro milagre de Moisés. E agora, irmãos, nós vamos ler o versículo 10, o 11 e o 12 para ver o que aconteceu lá. Então, meus amados irmãos, Moisés agora como um Deus, né? Porque Jesus falou, olha, a vossa lei diz, sois deuses, e a escritura não pode ser anulada. Foi o estudo de domingo passado. Então nós estamos agora entendendo por que é que Jesus falou, a sua lei diz, sois deuses. Então, irmãos, Moisés recebe o poder de ser um Deus, segundo as escrituras. E o primeiro milagre que Moisés fez, como nós vimos agora no outro áudio, foi transformar a varinha de Arão em uma serpente. Eu nunca vi Jesus fazer isso, em todos os casos, vamos lá, né? Aí, meus irmãos, a Bíblia chama isso de um milagre. Ô Moisés, vai lá e faz um milagre. Qual? Transforma a varinha de Arão em serpente. Aí no versículo 10, 11 e 12 de Êxodo, capítulo 7, diz assim: então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como Adonai Elohim ordenara.
ordem de Jeová, ordem do Senhor lá, do Adonai, do Senhor dos Exércitos. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Irmãos, e agora eu te pergunto, Moisés então agora tinha o poder de um Deus, poderia transformar uma varinha em serpente. Versículo 11, e Faraó também chamou os sábios e os encantadores e os magos do Egito e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Então Moisés recebeu, na verdade, poder para fazer encantamentos e não milagre. E agora, o versículo 12. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou a serpente deles. Opa! Então, irmãos, preste bem atenção. O poder que Moisés recebeu como um Deus, ele saiu para fazer o seu primeiro milagre. E o seu primeiro milagre foi transformar a varinha de Arão em serpente. Mas a Bíblia diz que isso é magia. Isso não é milagre. Por quê? Porque Faraó também chama os seus magos do Egito que fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Então o que Moisés fez lá não foi um milagre como a igreja prega, como se pregam nos templos. O que Moisés fez lá foi um ato de magia, um encantamento. Por quê? Porque os magos encantadores lá do Egito também fizeram o mesmo. Pegaram as suas varas e transformaram em serpentes. Mas aí o texto diz que a serpente de Moisés era mais poderosa, porque Moisés era um Deus. Irmãos, eu peço que vocês entendam isto em nome de Jesus. Velhos e novos na fé, pessoas que estão chegando agora, entendam, a Bíblia é clara em si, a teologia é que tem mudado a Bíblia, e quando a teologia não muda, fazendo o papel da Torre de Babel, os teólogos mudam de púlpito a palavra. Quando dizem que lá na fornalha de fogo, quando o rei olha lá para Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia diz que lá estava um com a aparência dos filhos dos deuses, filhos dos anjos, mas os pregadores diz, lá na fornalha de fogo estava o Filho de Deus, Jesus, colocando Jesus naquela baderna da antiga aliança. E aqui, meus irmãos, nós vemos que Moisés recebe um dom de encantamento, de magia, e ele vai de frente a Faraó, achando que ele ia fazer demais da conta. Olha, agora você, Moisés, vai transformar a varinha em serpente. Aí Faraó chama lá os magos, fazem a mesma coisa, virou um monte de serpente. Então, meus irmãos, a Bíblia na Antiga Aliança está tratando de ministério de anjos, ministério de Elohims, ministério de deuses. E eu vou dizer mais, Estevão foi morto por causa que pregou isto. E também, ainda eu quero acrescentar, muitos hoje estão pregando da mesma forma e estão trazendo em suas mãos o sangue de Estevão. Ou seja, no dia da vinda do Senhor Jesus, não vão entrar para o céu, porque têm as suas mãos sujas de sangue por causa das suas pregações. Vai lá, irmão Vantuir, volta lá que tá bom, tá boa a coisa aqui. Vai pondo a mãozinha aí, se você tá entendendo aí, glória a Jesus, fazendo seus comentários. Irmãos, então agora nós vamos deixar lá o livro de Êxodo, que eu creio que você entendeu, porque é que Jesus falou, né? Esse texto, vamos voltar aí para João, capítulo 10, versículo 34 e 35, e você precisa marcar na sua Bíblia esse texto, põe aí, faça como o pastor Luiz, grife aí
como está em letras vermelhas, grife de caneta vermelha, caneta preta, quando estiver em preto, grife com caneta vermelha. Então, irmãos, em João capítulo 10, versículo 34 e 35, Jesus diz: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Então, nós entendemos que a lei fazia dos homens deuses. Mas Jesus está dizendo aqui assim: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ou seja, irmãos, a palavra de Deus era para ser dirigida aos homens, mas com a mistura aqui na terra dos anjos caídos, que se deitaram com as mulheres em Gênesis 6, e nasceram aberrações, homens de 5 metros, 10 metros, 15 metros, nasceram homens que não davam para conviver com os humanos, foi necessário o dilúvio, mas tudo aquilo que tinha lá antes do dilúvio passou para depois do dilúvio por intermédio de Noé. Infelizmente, meus irmãos, assim que Noé desce da arca, já começa tudo de novo. Ou seja, assim que Noé desce da arca, nós vimos domingo passado, ele faz uma entrega de sacrifício de sangue para os Elohims. E Hebreus, no livro de Hebreus, diz que Deus, o Pai, nunca aceitou o sacrifício de sangue. Olha lá, a não ser o do Filho, né, de Jesus. Por isso que João 1,16 diz que todos nós recebemos da sua plenitude. O pleno de Deus chama-se graça e não lei. Mas então, irmãos, João 10, versículo 34 e 35, grave aí na sua Bíblia, risca, marque, porque você vai precisar falar dele. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses, pois a lei chamou deuses, aquele a quem a palavra foi dirigida. E a escritura não pode ser anulada. Irmãos, a escritura não pode ser anulada. E a irmã Ruth está dizendo aí, encantamento, forma de magia em que se faz feitiço contra alguém ou alguma coisa. Despacho, macumba. Números 23 e 23. Era a prática proibida a Israel. Olha aí, irmãos. Olha aí. Como que era proibida se Jeová mandou Moisés? Misericórdia. Irmãos, isso aí é teologia. A teologia diz que essas práticas eram proibidas para o israelita. Como se o próprio Jeová manda Moisés transformar a varinha em serpente. Magia. Vamos lá. Então, meus irmãos, João capítulo 10, versículo 34 e 35 diz, né? Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses, pois a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Então, é verdade, Marruti. Não, eu estou entendendo, eu estou explicando para os irmãos que os teólogos lá, eles dizem que essa prática, né? Isso não está no texto, é claro, mas os teólogos dizem, quando eles vão explicar a Bíblia, eles dizem que o israelita era proibido fazer magia. Como que era proibido? Se Moisés... o primeiro milagre que Moisés fez como um Deus foi transformar a varinha em serpente. Bem, irmãos, então grave aí, João capítulo 10, versículo 34 e 35. E aí, meus irmãos, eu quero que você ainda dê uma olhadinha em Mateus 19, versículo 28, aonde Jesus diz, em verdade eu vos digo que vós que me seguisse, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Marque esse texto na tua Bíblia, marque na mente, porque você vai precisar dele. E agora nós vamos entender o que é que Paulo fala para nós
lá no livro de Coríntios, nós vamos para outro Glórias áudio. Glórias a Jesus. Fique em paz, irmã Ruth, nós entendemos que o que a irmã colocou aí é aquilo que os teólogos falam lá, né? Quando essas Bíblias explicadas, Bíblias atualizadas, é um problema, é a Torre de Babel dos nossos dias, é os teólogos. Bem, então, irmãos, nós vamos agora para 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, tem uma palavra de Deus, o Pai, para nós ficarmos alicerçados e crer, irmãos, que aqueles que estão deixando esta palavra estão voltando para trás e nós estamos seguindo para frente como discípulos. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim, o Senhor Jesus falando para Paulo, né? E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muito bem. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, prestem bem atenção. Prestem bem atenção. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele diz que ele tinha um espinho na carne e ele vai orar 3 vezes ao dia. E ele vem para Jesus, né, numa dessas orações, ele diz, Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus. Eu tenho orado 3 vezes ao dia para que o Senhor tire de mim esse espinho na carne, porque Satanás vem me esbofetear na cara. E Jesus diz para ele, a minha graça te basta. E eu agradeço ao Senhor Jesus por esse texto de Paulo, porque esse texto está falando também para mim e para você. Jesus está falando para nós, olha, você não precisa ser um Deus, você não precisa ser um Elohim, você precisa apenas ser um humano. Ainda que você tenha as suas falhas, como Paulo tinha dele. E Paulo fazia algo que Satanás vinha para ele e dizia, tá vendo, Paulo, olha aí você. E ele vai para Jesus e fala, Jesus, me ajuda, Jesus. Jesus, eu venho a ti 3 vezes por dia pedir para que o Senhor me tire esse espinho da minha carne, para que Satanás não venha mais me esbofetear. E Jesus diz para ele, não, Paulo, não precisa. Sabe por quê? Porque as tuas fraquezas te aperfeiçoam, te aperfeiçoa. Ele diz, basta você confiar na minha graça. Isso é tremendo. Eu poderia dizer, isso é maravilhoso, ou isso é glorioso. Você aprender que o que você precisa é ter o desejo de ser um discípulo. Se você tem o desejo, Jesus, que olha o teu coração, diz para você o que disse para Paulo. Olha lá. Jesus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, o poder de Jesus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Foi o que Jesus disse para Paulo, e Jesus não mudou. E aí então Paulo vai dizendo, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, irmãos, Paulo precisava ser um fraco para que o poder de Deus fosse forte na vida dele. Paulo precisava ter as suas falhas para que a glória não fosse de Paulo, mas fosse de Jesus. E muitas das vezes nós queremos ser bambambam, queremos ser Elohim, queremos ser um Deus. Queremos mostrar o pecado dos outros e esconder o nosso. E Paulo dizia assim,
pois me gloriarei nas minhas fraquezas. E você pode estar dizendo, mas pastor, então eu posso pecar? Não, você não pode pecar. Porque se você tiver o desejo no seu coração de ser um discípulo, você vai deixar o pecado. Meus amados irmãos, então eu quero que você agora sobe aí em 2 Coríntios, capítulo 12 mesmo, do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 9, o 10, vamos ler até o 10, para você entender essa conversa de Paulo com o Senhor Jesus. Então, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, a mensagem começa assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então Paulo começa dizendo, irmãos, que ele não tem nenhum motivo para se gloriar. Paulo não tinha nenhum motivo para dizer eu sou especial. Paulo dizia, não, eu sou pecador, eu tenho pecados, eu tenho espinho na minha carne. Porém, no capítulo 12, no versículo 2, a história continua, quando Paulo diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Irmãos, preste atenção, porque Paulo falava dele, mas usava aqui como se uma terceira pessoa, ou ele conjuga o verbo na terceira pessoa, quando ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Muito bem, então, irmãos, Paulo aqui está dizendo que ele foi até o terceiro céu lá de Deus o Pai, viu? Não confunda com céus aqui da expansão, não. Paulo não foi aqui, não. Paulo foi lá no terceiro céu de Deus o Pai, que aqui é tudo uma sombra dos bens futuros. Mas vamos lá. Então, o apóstolo Paulo aqui dizia, ele falava dele, ele falava assim, olha, não tenho com que me gloriar, porque eu conheço um homem que, não sei se no corpo, se fora do corpo, isso nem importa, foi ao terceiro céu. Muito bem, irmãos. Aí o apóstolo Paulo estava falando dele e ele continua. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, ele repete. Versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de quem o homem não é lícito falar. Irmãos, eu vou dizer de novo, isto me arrepia dos pés à cabeça. Paulo está dizendo que ele foi ao terceiro céu e ele ouviu palavras inefáveis, ou seja, palavras gloriosas, palavras que ele diz, ao homem nem é lícito falar. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que ele, com todas as suas fraquezas, que ele vai falar mais para baixo, ele tinha um desejo tão forte no coração de ser um discípulo. E Paulo é um dos grandes discípulos, mesmo vindo a essa terra, mesmo se convertendo depois que Jesus já tinha ido para o céu. Paulo é um discípulo que, mesmo com as suas falhas e as suas fraquezas, Jesus leva ele até o terceiro céu. E ele lá ouve palavras que ele não podia falar para os homens. Tamanha santidade, tamanho o que ele ouviu lá. E ele diz de que ao homem não é lícito falar. Agora, Paulo diz algo muito tremendo,
que eu vou falar para vocês no outro áudio. Bem, meus amados irmãos, eu creio que você está entendendo, até o nosso irmão aí, nosso irmão Lucas, né? É Lucas, está dizendo amém, glórias a Jesus. Eu fico preocupado quando os irmãos estão entrando no grupo pela primeira vez, né? Mas aquele que é de Jesus e não se escandalize. Bem, meus irmãos, então vamos lá. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele está escrevendo a segunda carta para os irmãos de Coríntios, ele quer mostrar que ele era um homem fraco, falho. Ele tinha lá os seus problemas, né? Mas ele diz, olha... Já há 14 anos teve um homem que foi no céu, não sei se no corpo ou se fora do corpo, mas foi lá no céu e ouviu palavras inefáveis que não pode ser falado para o homem. Não pode, são palavras que os homens, os humanos não vão entender. Aí quando chega no versículo 4, ele diz assim, fui arrebatado ao paraíso, está lá no terceiro céu, e ouvi palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Versículo 5. De um assim, me gloriarei, eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Irmãos, vocês precisam entender isso hoje. A glória de Deus, o Pai, na tua vida é mostrada quando você reconhece as tuas fraquezas. E aí, então, nós paramos de falar das fraquezas dos nossos irmãos e começamos a agradecer a Deus pelas nossas fraquezas, é o que Paulo está fazendo aqui. E ele diz, mesmo com as minhas fraquezas, Deus conhece o meu coração de discípulo e me levou ao terceiro céu. E ele diz, de uma coisa assim, me gloriarei eu, ou seja, de ir ao céu. Ele diz, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Irmãos, eu vou dizer para você, eu conheço hoje muita gente, muitos pastores, muitos homens grandes, que se Deus o tivesse levado ao terceiro céu, ele iria estar se gloriando. Não, você quer discutir comigo? Eu fui lá no terceiro céu. E Deus me mostrou algo inefável. E Deus me mostrou palavras assim. E vem você querer discutir comigo? E Paulo fala como se não fosse ele. Paulo diz, olha aí, irmãos. Um homem foi levado ao terceiro céu. E lá ele viu coisas inefáveis, palavras inefáveis que não dá para ser falado ao homem, ao ser humano carnal. E ele diz, de um assim, me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Está escrito na tua e na minha Bíblia. E Jesus disse, as Escrituras não podem ser anuladas. E aí Paulo continua no versículo 6. E Paulo então reconhece, até aqui no versículo 5, ele reconhece que ele é um homem que tem as suas fraquezas, mas em certos outros lugares da Bíblia ele diz caminho para o alvo, aonde está a soberana vocação de Deus. É isso que eu e você precisamos fazer, abrir o nosso coração para ser um verdadeiro discípulo e reconhecer as nossas fraquezas, porque aí a glória passa a ser do Senhor Jesus. Vamos para outro áudio para lermos o versículo 6 de 2 Coríntios. Bem, meus amados irmãos, o que nós estamos aprendendo por aqui é que o Senhor Jesus foi quem falou, foi do agrado do Pai dar-vos o reino.
E nós estamos explicando para os irmãos que o Senhor Jesus nos escolhe, Ele quer dar o reino para nós, Deus o Pai. Mas nós muitas das vezes achamos que não temos por direito, não queremos, eu sou muito fraco. E Paulo hoje está dizendo para nós que é na nossa fraqueza que o poder do Senhor Jesus e de Deus o Pai é manifesto, porque aí nós não achamos que somos nós. E eu vou dizer para os irmãos, entre nós tinham pessoas que saíram do meio de nós e julga por uma revelação de que é melhor. Olha, eu sou melhor lá do que o pastorzinho lá, o pastor Luiz, porque eu tive tal revelação. E eu fico imaginando se essas pessoas fossem elevados ao terceiro céu, como foi Paulo. E Paulo agora, na sua crença, no seu credo, ele nem se coloca como foi ele. Ele diz, olha, um homem foi lá, não sei se no corpo, não sei se fora do corpo. O que eu sei, ele diz, é que não me gloriarei disto, para que a glória seja do Senhor Jesus. Vamos ler 2 Coríntios 12, versículo 6, diz assim, Paulo está falando, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, né, ou sábio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Oh, santidade de Paulo! Paulo aqui, irmãos, mesmo na sua fraqueza, era um homem santo. Por que santo? Porque ele era separado. E aí Paulo então está dizendo, olha, eu fui sim ao céu, mas não me gloreio disso, não. Por quê? Aí ele diz no versículo 6, porque se quiser gloriar-me, não serei sábio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. Então, meus irmãos, deixa que as pessoas olhem para você e digam assim, aquele irmão é um santo de Deus o Pai. Porque muitas das vezes nós queremos ficar mostrando os erros dos nossos irmãos em cima daquilo que nós fazemos de certo. E Paulo está dizendo, se eu fizer isso, estou errado. Por quê? Porque eu prefiro que as pessoas olhem para mim e percebam quem eu sou. Olha lá, versículo 6, vou ler de novo para que você entenda. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio ou sábio, porque direi a verdade. Paulo está dizendo, mesmo que eu diga a verdade, olha lá, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim, mais do que de mim se vê, ou de mim se ouve. Que sabedoria de Paulo! Que sabedoria, meus irmãos! Paulo está dizendo, olha, tudo isso aconteceu comigo, mas eu não vou sair por aí me gloriando e dizendo, olha, você quer discutir comigo? Eu fui ao terceiro céu. Lá eu vi coisas inefáveis, ouvi palavras inefáveis, e você agora quer discutir comigo? Se gloriando. Mas Paulo está dizendo, Jesus, eu oro 3 vezes ao dia, para que o Senhor me tire o espinho da carne. E aí o Senhor Jesus diz para ele, a minha graça te basta. Que palavra tremenda. Irmãos, nós precisamos aprender com Paulo. Nós precisamos dizer para o Senhor Jesus, Jesus, não precisa tirar as minhas fraquezas, mas o Senhor precisa me dar da tua graça. É isso, exatamente isso que Paulo está falando. Vamos para outro áudio para nós lermos. Glórias a Jesus pela vida dos meus irmãos que estão aí todos firmes, né? Ninguém saiu do grupo hoje. Glória a Jesus. Glória a Jesus pela vida dos meus irmãos. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo continua lá
falando, escrevendo para os irmãos de Coríntios, né, a sua segunda carta, e ele no versículo 7, ele diz assim: e para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse, ou de não me exaltar. Ou seja, então Paulo fazia algo que Satanás, então, vinha na cara dele e dizia: Paulo, olha você, Paulo. Paulo, toma jeito, camarada. E Paulo está dizendo aqui, para que ele não se exaltasse pelas revelações que recebia de Deus o Pai, foi dado a ele esse espinho na carne, que veio de Satanás, não tenha dúvida nenhuma. Paulo está explicando aqui corretamente. Ele fala: eu tenho um espinho na minha carne, ele é de Satanás, e eu oro 3 vezes ao dia para que Satanás não me venha esbofetear. Olha aqui. E para que não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para esbofetear, a fim de eu não me exaltar, mas sim me humilhar. Versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. Então, irmãos, Paulo estava achando que aquela fraqueza dele menosprezava ele diante do reino de Deus o Pai. Mas o Senhor Jesus estava vendo de forma diferente. O Senhor Jesus estava tratando a vida de Paulo, a excelência, né, que Paulo, no final da sua vida, entrega a sua própria vida para ser morto, decapitado, para poder ganhar a glória do Senhor Jesus, para ser glorificado. Ele aqui, então, ele diz, no versículo 7, ele diz: para que não me exalte pela excelência das revelações. Paulo recebia revelações tremendas. E ele fala: para que eu não me exaltasse, para que eu não saísse por aí tocando a trombeta, foi-me dado um espinho na carne. E olha, irmãos, hoje tem muita gente querendo adivinhar, eu vou falar adivinhar, muito cristão querendo adivinhar que espinho era esse na carne de Paulo, e um fala uma coisa, outro fala outra, mas eu diria para os irmãos, são todos adivinhos, vidente, como eram lá na antiga aliança, né? Samuel diz que os profetas lá na antiga aliança eram videntes. Hoje está cheio de videntes, deuses, Elohim, querendo descobrir qual era o espinho na carne de Paulo. E Paulo não fala, irmãos. Paulo só diz que tinha um espinho na carne e acabou. Olha lá. Aí ele diz: olha, para que eu não saia por aí me exaltando, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro, olha lá, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me desviasse de mim. Orou ao Senhor Jesus, viu, irmão? Senhor aqui no testamento de Jesus tem nome. Senhor lá na antiga aliança podia ser qualquer Elohim. No testamento, e não no Novo Testamento, mas no testamento do Senhor Jesus, Senhor é Jesus. E agora nós vamos para o versículo 9, que nós já lemos, mas vamos para concluir o assunto no 10. Glórias a Jesus mesmo, a irmã Silvana está dando glórias a Jesus. Olha aí, olha, os irmãos participando, a irmã Ruth, o irmão Vantuíris, tudo maravilhoso.
A irmã Ruth está dizendo, a tua graça me basta. A irmã Duda está conosco aí, lá, filha do nosso irmão Marcos. Hoje eu estive conversando com o irmão Marcos, ele está lá com a família, ouvindo o estudo. Conversei com o irmão Marcos, uma conversa tão maravilhosa que quando eu desliguei o celular, eu fui olhar, eu tomei o tempo dele por 40 minutos, né? Ele falou que queria falar comigo, aí nós conversamos 40 minutos, falamos das coisas do Senhor Jesus. A irmã Duda está dizendo assim, pastor, eu estou escutando pelo celular dos meus pais, mas estou acompanhando tudo, estudo muito bom, glória a Jesus, glória a Jesus. Então, irmãos, a irmã Duda foi a irmãzinha que me deu o livro de Enoque. E eu disse para ela essa semana que ela tem participação na bênção. Ela chegou aqui na minha casa com toda a humildade, num trabalho que nós fizemos. Ela veio com o pai dela, com a família, uma família maravilhosa. E quando ela chegou aqui, ela veio para mim com muita humildade. Ela disse assim, pastor, eu estou querendo ler o livro de Enoque, o que o senhor acha? Ela achou que eu ia falar para ela, não, irmãzinha, não vai não. Eu disse para ela, vamos ler juntos. Ela disse, tá bom, pastor, eu vou comprar o livro e vou te dar de presente. E eu fico até emocionado quando eu sei que ela comprou primeiro o meu, para depois comprar o dela. É assim que nós recebemos a bênção do Senhor Jesus. Uma menina nova, mas uma verdadeira discípula do Senhor Jesus. Então, o livro que o pastor Luiz escreveu, revelando as verdades, né, do livro de Enoque, a nossa irmãzinha Duda tem participação, as irmãs que oraram, os irmãos têm participação, os irmãos que vão estar pegando o livro para passar para outras pessoas, daqui mais uns 10, 15 dias o livro está pronto, está com uma capa muito bonita, e os irmãos vão todos estar participando desse trabalho em nome de Jesus, porque o pastor Luiz não faz nada sozinho, reino de Deus não se faz sozinho. Então vamos voltar aqui para o assunto que a irmã Duda entrou aí e me deixou muito alegre e maravilhada. Entrou não, ela estava participando lá com os pais dela, né? O irmão Marcos, a irmã Ana, família amada. Nós já marcamos um dia para os irmãos estarem vindo aqui em casa. E vai ser bênção mesmo, vai ser bênção. Quero o irmão Marcos com toda a família dele, que veio naquele dia, tinha bastante irmãos, nós não pudemos conversar bastante, mas eu quero que o irmão Marcos venha para nós estarmos falando da grandeza do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, voltando aqui para o texto de 2 Coríntios capítulo 12, vamos logo para outro áudio, né? Aí nós lemos o versículo 9 e o 10, e nós depois só temos mais um texto para ler e estamos terminando o estudo em nome de Jesus. Então, irmãos, 2 Coríntios 12, versículo 9, eu vou ler o 7, o 8 e o 9 para ficar mais gostoso no nosso ouvido, né? O apóstolo Paulo então diz assim: para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: Jesus falou por intermédio do Espírito Santo para Paulo, porque Jesus não estava presente, mas na minha Bíblia está com letra vermelha, e eu creio que Jesus falou com Paulo e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei, Paulo diz, nas minhas fraquezas, mas que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, Paulo aqui está reconhecendo aquilo que Jesus falou. A lei não disse que vocês sois deuses? Lá, eles eram deuses, porque eles se justificavam nos próprios atos. A lei justificava os da lei pelos seus atos. A Bíblia diz isto. Mas no testamento do Senhor Jesus e na graça, Paulo está dizendo que o que basta para nós é a graça.
nós não precisamos querer nos gloriar da nossa sabedoria. Ah, mas eu sei da Bíblia mais do que o pastor Glauber. E eu digo para os irmãos, eu fiquei feliz ontem quando ouvia o pastor Glauber pregar a palavra de Deus com autoridade e dizer com todas as palavras aquilo que as pessoas precisam entender. Por quê? Porque daqui para frente, meu irmão, o que vai prevalecer é o engano. As igrejas, templos estão caminhando no engano. E é um falando mal do outro, é um defamando o outro. Não precisamos nem dar nome aqui, os irmãos estão vendo aí o que está acontecendo, meus irmãos. Então agora, o apóstolo Paulo, Jesus diz para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta, Paulo, fica quietinho aí, porque o meu poder se aperfeiçoa é nas tuas fraquezas, vai tirar as fraquezas, como é que faz? Olha lá. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, irmãos, na graça, o que nós precisamos é ter um coração santo. O que é um coração santo? É um coração separado para o Senhor Jesus. E se você quiser, a partir de hoje, ser um discípulo, você pode ser um discípulo. Você pode ser um discípulo. A irmã Cacilda está dizendo, hoje o nosso estudo é um banquete com Jesus Cristo. Oh, glória! Irmãos, vocês sabem que o pastor Luiz prega, mas a glória é do Senhor Jesus. Eu sempre digo, eu sou o mais falho. No dia que aquela árvore ali em cima ainda está ali, quando ela caiu, que ela caiu 5 metros atrás de mim, eu disse para os irmãos, se fosse pelas minhas falhas, aquela árvore tinha caído na minha cabeça. Se fosse pelas minhas fraquezas, aquela árvore tinha caído em cima de mim. Mas eu pude entender que nós ganhamos a nossa vitória quando Jesus foi para a cruz e aquela árvore não caiu em cima de mim, porque dentro do reino já estava programado para aquela árvore cair 5 metros longe de mim, e ela não pôde, porque o Senhor Jesus nos guarda. E a irmã Cacilda está dizendo, é um banquete, porque eu disse no começo, irmãos, venham preparados para se alimentar da palavra de Deus. Porque o próprio Jesus disse, a minha palavra é comida e é bebida. Então agora, irmãos, nós lemos, segundo aos Coríntios 12 e 9. Nós vamos mudar o áudio para ir para segundo aos Coríntios 12, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Então eu vou ler o versículo 9, porque já estamos terminando, e eu vou ler o versículo 10 em seguida, porque o 9... diz assim, Jesus falando, a minha graça te basta, Paulo. Não precisa você ficar orando 3 vezes ao dia aí. Basta você se apoiar na minha graça. Olha lá, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então, irmão, nós estamos entendendo que tanto nós como nossos irmãos que caminham conosco têm as suas fraquezas. Mas o Senhor Jesus está dizendo aqui por intermédio de Paulo. Paulo diz assim, de boa vontade. Ou seja, agora eu vou dizer isso de boca cheia. Olha lá. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então Paulo sabia que ele não podia deixar de contar com a graça de Cristo, porque ele estava sendo aperfeiçoado a cada dia. Então agora, versículo 10, Paulo diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí estou forte. Ou esse versículo deve ter sido escrito assim: porque quando eu penso que estou fraco, aí estou forte. E quando eu penso que estou forte, aí estou fraco. Então, irmãos, veja que aqui Paulo está falando não de uma fraqueza que ele provocasse. Paulo, eu creio que Paulo não era um adúltero, um ladrão. Paulo não era um mentiroso. Mas Paulo dizia assim: sinto prazer nas minhas fraquezas. E quem poderia dizer qual essas fraquezas de Paulo? Quem? E ele diz, porque nas injúrias, ou seja, quando alguém falava de Paulo e injuriava Paulo, ele dizia: deixa para lá. Eu sinto prazer nas necessidades que Paulo passava por amor ao evangelho. Eu sinto prazer nas perseguições, quando me perseguem. Eu sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí estou forte. Então, irmãos, quando Paulo ficava preocupado por causa das injúrias, por causa das necessidades, faltava alimento, por causa das perseguições, das angústias, dos trabalhos, agora ele diz: quando tudo isso é por amor a Cristo, eu acho tudo uma beleza. Tá tudo muito bonito. Por quê? Porque quando eu acho que eu estou fraco, é nesta hora que eu estou fraco, que eu estou forte. E quando eu penso que eu estou forte, aí eu estou fraco. Então, meus irmãos, o nosso estudo lá do primeiro domingo de setembro até hoje são 6 estudos. Inclusive, se o irmão Lucas que está chegando agora, ou algum irmão que está chegando agora, não tem algum dos estudos, eu posso estar passando. Eu tenho os 6 estudos. O Senhor Jesus tem falado para nós em ser discípulos, porque o discípulo tem algo especial dentro do reino. E nós começamos a meditar nisto. E hoje o Senhor Jesus falou conosco por intermédio de Paulo, que as nossas fraquezas nos traz exaltação, nós somos exaltados, porque pela graça de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz, basta somente a graça. E agora, irmãos, nós vamos para outro áudio, eu vou ler um último versículo, que está aí mesmo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Na minha Bíblia está na mesma página, mas eu vou para outro áudio. É o último áudio que nós estaremos fazendo, o último texto que vamos estar falando. Bem, meus amados irmãos, nós vamos terminar o nosso estudo de hoje. E a irmã Lude está trabalhando, eu creio que ela vai ouvir o estudo amanhã. E se ela estivesse aqui, ela fala, pastor, o último pastor. Não, mas glórias a Jesus, né? Nós vamos terminar esse estudo de hoje, lendo aqui no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 30 e o 31, aonde o apóstolo Paulo diz assim, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei sim, no que diz respeito às minhas fraquezas. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então, irmãos, o que nós precisamos ter diante de Deus o Pai e diante do reino espiritual, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, é ter um coração sincero. Quando nós falamos para o nosso irmão, A é A, B é B, se você tiver que dizer para o seu irmão, hoje não, amanhã sim, diga sim, sim e não, não, porque a graça não tem espaço para um coração
mentiroso, para alguém que diz que é e não é. E Paulo então está dizendo que o problema não era as suas fraquezas, porque Paulo tinha as dele, eu tenho a minha e você tem as suas. Paulo estava dizendo, ou Jesus diz para Paulo, a minha graça te basta. Porque graça, irmãos, é isso. Graça é quando você precisa da graça. Ou quando você cai da graça, você precisa da misericórdia, né? Porque é reconhecer a miséria alheia. Então, irmãos, o que nós estamos aprendendo hoje é que, como discípulo, nós precisamos entender o texto que nós colocamos de saída desse estudo, que é o Senhor Jesus dizendo: pequeno rebanho foi do agrado do Pai, enquanto vocês tinham fraquezas. Foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa palavra, por você ter ficado conosco. Todos os irmãos que estiveram conosco, é muito bem-vindo. Hoje nós temos aí talvez umas 20 pessoas, né? Porque só lá na família do irmão Marcos, ele poderia até colocar aí quantas pessoas estão lá. Tem o irmão Marcos, tem a sua esposa, a Duda, aí já são 3, ele tem mais filhas, mais 2 filhas, e também tem lá os futuros esposo, namorado. Então, nós temos aí hoje mais de 20 pessoas ouvindo esse estudo. Eu agradeço a Deus por isso, pela vida de cada um, todos que estão aí. E eu quero deixar aí a oportunidade para o pastor Glauber estar orando, como ele fez ontem comigo, né? Me passou lá para dar as considerações, e eu falo mesmo para ele. Pastor Glauber tem sido o homem que tem caminhado conosco lado a lado, tem pregado tudo aquilo que Deus o Pai tem dado a ele por nosso intermédio. Ele é um discípulo, Deus tem abençoado a vida dele. Então eu vou pedir para ele que esteja fazendo as considerações, orando pelos irmãos e dando também as bênçãos apostólicas. Que Deus, o Pai, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu espero que depois, ao chegar aqui nesta parte, né, final, todos os irmãos estejam aí bem e conservados, né, dentro da verdade que é o Evangelho do Senhor Jesus, comparando, né, as coisas espirituais com as espirituais. É assim que o apóstolo Paulo recomenda, é assim que o pastor Luiz tem nos ensinado. E eu posso dar testemunho aí, né, verdadeiramente do que é um discipulado, porque tenho feito e pregado, né, ensinado tudo aquilo que eu venho aprendendo aí com a irmã Cibele, com o pastor Luiz, ao longo destes anos que eu tenho por meu ministério, né? E hoje, com bastante propriedade, nós aprendemos aí coisas comparativas, né, com relação à Bíblia, coisas aonde no ministério da lei de Moisés não havia, né, possibilidade de esperança, porquanto o Senhor Jesus não estava no mundo, então não havia, né, a esperança do reino de Deus para ninguém. Então é um prazer, é uma satisfação muito grande, né? É um alívio, é um conforto, é amor, né, irmãos? A gente ter essa consciência de que existe um reino que agradou ao Pai de dividi-lo conosco, de ser dado a nós. Isso, irmãos, não dá nem para dizer que é grande coisa, né? É como nós ouvimos por diversas vezes o apóstolo Paulo aí durante o estudo bíblico, né? O pastor Luiz lendo os versículos. Isso não dá nem para
expressar com palavras humanas, né? É indizível, né? A expressão de uma pessoa comum quando ela sabe que foi dado o reino de Deus para ela. Mas pela fé no Senhor Jesus, nós aguardamos com grande expectativa, né? E declaramos o Maranata, né? Nós, na nossa consciência, no nosso sentimento, nós pedimos, né, pela vinda de Jesus, nós amamos a vinda de Jesus, entendendo que nela está o grande livramento da morte, e não somente isso, um reino que cuidadosamente foi preparado para nós, né? Deus, o Pai, se agrada com isso. E quantas das vezes, né, irmãos, nós conhecemos pessoas que desprezam, né, o Evangelho de Jesus, como o pastor Luiz citou aí, o exemplo das religiões que estão perdidas, né, porque ainda vivem à sombra das coisas espirituais, estão fundamentando as suas vidas, né, não é apenas questão de consciência, mas as vidas dessas pessoas estão aí alicerçadas na sombra que é a lei de Moisés. Então, é o nosso dever, né, é, falar a verdade de Jesus, né, doa a quem doer e custe o que custar, sem perder o caráter de filho genuíno, né, com bastante paciência, com bastante alegria, sofrer o dano também, né, porque muitos serão, nos terão por hereges, mas também haverão aqueles que vão crer, e assim nós declaramos, né, o reino de Deus para aqueles que ainda estão buscando uma esperança. Nós vamos falar de Jesus para eles, tá bom? Então, esse é o meu parecer, com bastante felicidade, né? Estou muito grato por tudo aquilo que o Senhor Jesus vem derramando sobre as nossas vidas. Então, nós vamos estar orando sim em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, ó Pai, pela vida do pastor Luiz, teu filho, aonde ao longo destes anos vem se dedicando, cada vez mais se aprofundando, Pai, em estudar a tua palavra e testificando, com exemplo, com testemunho, e nós, como discípulos, podemos ver, Pai, a tua palavra sobre a vida do pastor Luiz. Por isso nós confiamos que estamos aprendendo com um homem íntegro perante o teu reino, meu Pai. Nós pedimos como igreja que o Senhor possa estar cada vez mais capacitando, Pai, o nosso pastor Luiz com discernimento da tua palavra. Pai, oro aqui neste momento também por cada irmão aqui presente hoje, cada um dos nossos irmãos, Pai. Os irmãos aqui de São Paulo, da região do Grande ABC, Pai, queridos irmãos, próximos ao pastor Luiz aí do interior de São Paulo, Pai, Joanópolis, Extrema, as cidades circunvizinhas, Pai querido. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos mineiros de Nova Lima. Pai querido, nós oramos por todos os que estiveram aqui participando, Pai. Nossos irmãos em Sorocaba também, como o pastor Luiz citou. Pai, nós oramos pelos irmãos que vão ouvir esta palavra depois, novos irmãos que estiveram aqui pela primeira vez ouvindo, por aqueles que vão ouvir durante os próximos dias. Pai, nós oramos pelos irmãos da internet, que esta mensagem, Pai, possa alcançar vidas, Pai, que estão sem esperança. Pai querido, obrigado, né, por mais um ano da minha vida aqui neste reino, aonde agora eu tenho propósito, aonde agora eu tenho discernimento. Pai, obrigado por cada detalhe, Pai, cada cuidado que o Senhor tem tido para comigo, em especial por me fazer parte família preciosa, Pai, a qual tenho amado cada um dos irmãos. E hoje, diante desta palavra ministrada, o meu amor pelos irmãos, o meu amor pelo teu reino, Pai, só aumenta. Então a minha oração é para que da mesma maneira, Pai, os irmãos que entraram no início desse estudo com uma expectativa, que saiam agora preenchidos, Pai, renovados, transbordando, Pai, do teu reino de alegria, Pai, e por entender o grande livramento que nós temos, Pai, e também agradecidos pelo fato de
termos o Teu Espírito Santo, aonde para nós não há confusão. Nós, com bastante pesar, vemos, Pai, as pessoas que nem baratas tontas, Pai, mesmo diante da Bíblia, não tendo consciência da salvação, negam a salvação quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos do sacrifício de Jesus. Nós temos misericórdia por eles, Pai, como o Senhor nos ensina. Por isso oramos por ele, oramos pelo avivamento do Brasil, oramos pelo mundo, Pai, para que as pessoas, Pai, aqueles que são verdadeiramente fiéis, continuem falando o Teu Evangelho, porque cremos, Pai, que ainda precisa ser dado muitas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a graça do Senhor Jesus sobre cada irmão que ouviu esta mensagem, sobre cada pessoa que ouvirá depois. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande e o eterno amor de Deus, o Pai, que a graça, a paz e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que também a comunhão com o Espírito Santo de Deus estejam com cada um dos irmãos e das irmãs que ouviram esse estudo bíblico, com cada uma das famílias carnais aqui representada, com todos os irmãos que ouvirão depois, quer aqui no grupo, quer pela internet, também com todos os nossos irmãos da missão Embaixadores de Cristo e com toda a Igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Pai, nós oramos, concordamos como igreja e é por isso que nós dizemos juntos: Amém, Jesus. Um abraço, meus irmãos. Você que entendeu que essa mensagem é importante e precisa ser divulgada, deixe o seu like, faça comentários, compartilhe com outras pessoas para que o Evangelho do Reino de Deus seja levado para muitas outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.